E aí eu fico pensando que incrível não, que fundamental essa trajetória, né? E que bom que você tava lá, que bom que a gente teve essa força. E aí eu fico pensando muito, mudando agora de assunto, em um marco do meu conhecimento de quem é Érica Malunguinho, que foi a Parelha. Você tem uma trajetória muito ligada à arte. Você fala sobre a moda, sobre a estética. Quando eu te vi, eu falei, caraca, com os dreads imensos, rodando, dançando no meio da Parelha, organizando aquele espaço, que é um espaço cultural, é um espaço político. Como é que foi para você construir esse lugar em São Paulo? Porque foi um dos primeiros espaços em que eu me senti muito bem-vinda. Como é que surge a Parelha? Ai, E Nathalie, explica para quem não sabe o que é a Parelha Luzia, para a começar, né? Parelha Luzia é um quilombo urbano, um espaço de arte, cultura e política preta. E é um território de afeto, de acolhimento, de proteção. E responde uma pergunta muito importante. O que as pessoas pretas podem e querem fazer quando não precisam pensar em racismo? Ai, que alívio. Dá um alívio, só de pensar nisso, dá um alívio. E assim, como um espaço de arte, acolhe, acomoda e tem processos, né, de apresentação de dança, de teatro, dança, teatro, artes plásticas, performances, debates diversos, lançamentos de livro, etc. E muita festa também, porque, afinal de contas, nenhuma revolução acontecerá sem festividade, né? Nossa revolução não será triste, não é triste. Não é… A gente não vai dormir de punho cerrado, né? Eu tenho defendido isso. Nós não somos tanques de guerra. E a nossa luta, nós não podemos levar para nossa cama. Né? A gente vai lutar de forma organizada, coerente, disruptiva, forte, mas com a possibilidade do descanso e do lazer. Do sentido. Sem dúvida, precisamos de cura também, até para que essa luta se torne mais possível. Né? Não quero ninguém adoecendo por conta da luta, enfim. E a Parelha é isso. E como ela surge? Tem várias possibilidades de caminho. Uma é que, desde a primeira diáspora, lá em 1500, a galera querendo sequestrando a gente já estava pensando em aparelhos. Quando acontece o processo de colonização, o nosso povo já estava pensando em como sobreviver e permanecer, obviamente. E daí, estratégias diversas foram acontecendo. Os quilombos é uma dessas estratégias, né? Eu digo que Palmares, o Quilombo dos Palmares, a nação de Palmares é o nosso único, real e verdadeiro governo. A única experiência de nação que o Brasil tem é o Quilombo dos Palmares. E outras estratégias, como a própria cultura, o maracatu, o frevo, o samba. A gente tinha que olhar o samba como uma organização política. O candomblé é uma organização política. Criamos formas de se organizar enquanto comunidade. E, com isso, proteger cultura, proteger o afeto, criando sociabilidade a partir da arte também. Não só da luta política no sentido textual, escrito, estricto. Né? Ela é muito maior. Porque, afinal de contas, imagina, pensa o candomblé. Candomblé, vestuário, alimento, liturgia, processo litúrgico que defende uma cultura, que defende uma relação com o sagrado, né? O sagrado diz respeito a um ethos que, enfim, organizam a sociedade. Então, assim, é uma organização política, o candomblé. E a Parelha dizia, é derivação de absolutamente todos esses movimentos. Da capoeira, do maculelê, né, do jongo, de absolutamente tudo. Então, eu estava num momento que eu era professora, que eu estava assim, falava, gente, mas queria alguma coisa que acontecesse que não está rolando aqui. E aí eu comecei a criticar os espaços que eu trabalhava, até eu me dar conta que a questão não eram os espaços, mas sim, estava em mim. O que estava aqui na minha cabeça, estava na minha cabeça, não estava nos lugares. Eu falei, então você está aqui, então coloca isso daqui para fora. E aí a Parelha surge como ateliê, né, um espaço onde eu fazia meus trabalhos, etc. E um espaço também outros artistas se achegarem, produzirem, se encontrarem, e etc, e etc, e etc. E foi indo, e Laroyeixo, isso, né, fertilizou muito.
É uma casa cultural completa, então tem música, tem arte, tem comida, Tem tudo. Tem que ter tudo. Tem que Importa, ter nossas tudo. necessidades são muitas. Tem festas, Tem que ter. lota. Tem que ter, tem que ter. Não, porque nossas necessidades são gigantes, entendeu? Então, é isso, assim. É muito bom, na verdade. E a Parelha Luzia, esse nome, ela vem de duas memórias importantes, né? A parelha é uma memória dos espaços onde o campo progressista político, né, do Brasil se reunia durante o regime militar. Tinha um lugar que eles se organizavam para pensar como resistir à ditadura. Esses lugares chamavam aparelhos. Aparelha porque a revolução que é das gatas, gente. A revolução é das gatas. E Luzia é o primeiro fóssil encontrado no Brasil, no território que a gente conhece como Minas Gerais. Luzia, né, na cidade de Santa Luzia, é o primeiro ser humano encontrado, que muda, inclusive, dá um nó na história da arqueologia, porque como é que essa mulher com fenótipo de uma mulher negra africana está aqui, enfim. E, inclusive, a Luzia, esse fóssil, ele estava no Museu Nacional, que pegou fogo. Verdade, no Rio de Janeiro. Mas ela resistiu. Ela é arretada. Permanece contando histórias. Sim. E aí penso muito nessa trajetória, né? Você tava na parelha, e aí ao mesmo tempo, nesse espaço político, como esses dois lugares te alimentaram? Porque é isso, você levou um cortejo para dentro da Lesp. Como é que é a relação e o processo de afirmação, né? De diversão, de encontro dentro desse lugar? E como é que... E mudou ao longo dos anos, mudou, porque é isso, você não era de São Paulo, e as pessoas aqui em São Paulo geralmente têm essa tendência a ficarem cada vez mais blasés, a ficarem cada vez mais distantes, e você nadou contra essa corrente que muitas pessoas passam, inclusive pessoas pretas que acabam ficando solitárias em suas casas com as suas dores, né? Ai, Nathalie, não combina comigo, eu não nasci pra tristeza. Por isso que eu luto tanto, porque eu sou movida à felicidade, à prosperidade, ao bem-estar. E eu sei que isso não está garantido para todo mundo. Não está garantido. Então é por isso que eu luto. Mas o meu motivo é a felicidade, é a prosperidade. Entende? Então não tem como eu sucumbir, porque esse é meu motor. Essa é a minha energia vital. Esse é meu axé. Sabe? Então, é isso, né? A arte, ela tem um papel fundamental nesse processo. Eu acho que nunca vou conseguir me limitar e estar restrita a um caminho. Ao caminho da política, ao caminho da arte, ao caminho da educação. Eu vou navegando. Porque esses elementos todos, eles se complementam, eles são muito importantes. Inclusive, a política precisa da arte, a arte precisa da política, que precisa da cultura, que precisa da história. E assim, são relações de codependência dessas áreas, todas. Então, é isso, é aparelhar a política, é isso, assim. Nem sei explicar, assim, é uma coisa que vem daqui mesmo. Bate forte o tambor. Quero tic-tic-tic-tic-tá. Tem uma fala sua numa entrevista que eu achei extremamente interessante, que é do bairro onde você nasceu, do lugar onde você veio, da sua família, você não conhecia o racismo. E aí você se mudou para São Paulo. Eu imagino que essa mudança tenha sido uma mudança não só geográfica, mas de muitas coisas, de muitos entendimentos. Por que você decidiu vir para São Paulo? E como foi isso? Gabi, ai meu Deus, apertei aqui. Não, tudo certo. Não. Eu tive uma infância muito tranquila em relação a isso, porque a maioria absoluta das pessoas que eu convivi eram pessoas negras. Maioria absoluta.